Fala, galerinha da física, dando continuidade ao nosso vídeo aqui é, sobre a lei do decaimento e suas aplicações, materiais radioativos, etc. Se você não viu os vídeos anteriores, dá uma procuradinha aqui na playlist, certo? Que você vai encontrar. Pessoal, lá para os anos 50, o FBI interrogou o famoso duas vezes prêmio Nobel de Física, Linus Pauling. E uma das alegações pela qual o FBI o investigou e o interrogou foi justamente porque, nas suas palestras, Linus Pauling apresentava a massa contida nas bombas atômicas de Little Boy e Fat Man. E isso daí se deu quando questionaram a ele como é que você sabe a massa, já que era secreto. E ele respondeu da seguinte maneira: ora, eu calculei. Bom, pensando nisso, o que foi que eu fiz? Eu simplesmente fiz algumas relações matemáticas simples e consegui calcular também o valor das massas dos materiais físseis que formam a bomba, certo? Tem outras coisas que não vem ao caso. Bom, quando se fala de bomba atômica, o que a gente tem como referência é o famoso equivalente de tonelada de TNT. Ou seja, para uma determinada massa, a gente teria X quantidades de dinamite, né? Trinítio tolueno, TNT. E para uma tonelada de TNT, para uma tonelada, a gente tem que o equivalente seria a energia de 4,184 vezes 10 elevado a 9 joules, certo? Essa é uma referência simples que você pode procurar na internet, ok? Então, a gente sempre tem unidades relacionadas com isso, que são o quiloton, certo? Que seriam 1.000 toneladas, o megaton, que seria 1 milhão de toneladas, e o gigaton, que seria 1 bilhão de toneladas, né? De TNT. Então, com base nesse dado daqui, que uma tonelada vale 4,184 vezes 10 elevado a 9 joules, a gente vai fazer esse cálculo. Bom, de cara, 1 quiloton, a gente substituiria, né? 1 quilo tem 10 elevado a 3, teria 4,184 vezes 10 elevado a 12 joules. E a gente sabe que as potências das bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki, que no caso são respectivamente Little Boy e Fat Man, elas têm 16 quilotons e 21 quilotons, certo? Aqui nesse infográfico que a gente tem é uma relação da altura, certo? Usando como base a altura de voo dos aviões comerciais que a gente tem hoje em dia, certo? E a determinada massa. Então, aqui você tem para um quiloton, certo? Acabou que ficou cortado o gráfico. Aqui você teria para 16 quilotons, que seria o Little Boy, e aqui você teria a maior bomba que os Estados Unidos já lançou, certo? A altura dela já ficaria bem próximo da estratosfera, na casa dos 32 quilômetros de altura, mais ou menos, certo? Então, daqui dá para a gente entender que uma arma nuclear ela não é simplesmente uma brincadeira, é algo terrível. As pessoas pensam só nos efeitos da radiação, só que muito antes de se preocupar com isso, existem outras questões que são enormemente importantes que ocorrem com arma nuclear. A destruição que causa é algo inimaginável nas escalas dos animais que existem na Terra. Nenhum animal tem o poder destrutivo do ser humano, mesmo antes de ter a bomba atômica, né? Com a bomba atômica é incomparável. Tecnicamente, a gente teria condições de varrer boa parte da vida do planeta com as armas nucleares que a gente tem hoje em dia, certo? Mas vamos lá. Primeiro, Little Boy. Little Boy foi a arma nuclear utilizada em Hiroshima, certo? Ela é uma arma que foi produzida com urânio 235. E aqui a gente tem como se dá o processo de fissão do urânio 235. Vocês podem ver aqui. Ele se colide com o nêutron, formando um núcleo instável de urânio 236. Esse decai e tem vários tipos de elementos no decaimento. Só que o processo mais comum do decaimento, ele acaba decaindo em núcleo de criptônio e bário com 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons eles vão se chocar em outros urânios e assim vão manter a reação de fissão
controlada. Bom, se fosse no caso de controle, né? Nesse caso daqui, ela é totalmente descontrolada, porque o intuito é a explosão, ok? Pode decair em outros núcleos, como eu falei, mas esses aqui são os núcleos mais comuns. Só que, em média, um processo de fissão do urânio 235 libera cerca de 202,5 MeV de energia. Isso isso a gente está falando da energia liberada por um único átomo, certo? Para você ter uma ideia, eu não tenho certeza do valor agora, mas me parece que um mol de carvão, que seria um mol de carbono, tem cerca de 40 kV. Ou seja, você tem 12 gramas de carvão, liberaria muito menos energia do que simplesmente a fissão de um único átomo de urânio, certo? E aí a gente lembra lá que um elétron-volt das aulas de física do terceiro ano, ele teria uma energia de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules, é o equivalente, certo? Lembrando que o elétron-volt é a unidade na qual você transporta um elétron através de um potencial de 1 volt, certo? Então, um MeV, que é o que a gente usa nessa energia, as baixas energias da escala nuclear, e se fala baixas energias porque na física de altas energias que eu trabalho, a gente fala sempre de GeVs ou de TeVs, né? Que é muito maior do que isso. Então, isso aqui seria equivalente a 1,6 vezes 10 elevado a menos 13 joules. Dessa maneira, a gente pode fazer essa seguinte relação aqui, isso aqui. Para um átomo, a gente produz energia de 3,24 vezes 10 elevado a menos 11 joules. Isso aqui era para ter ficado o átomo. Acho que na hora que eu estava escrevendo, por algum motivo deve ter sumido o A, certo? Então, tudo que a gente precisa saber é para 16 quilotons de energia, que é o equivalente a 6,69 vezes 10 elevado a 13 joules, quantos átomos de urânio a gente tinha? Ora, fazendo essa regrinha de 3 muito simples aqui, um átomo de urânio 235 produz 3,24 vezes 10 elevado a menos 11 joules. Logo, para produzir 6,69 vezes 10 elevado a 13 joules, o equivalente a 16 quilotons, a gente teria N. Então, fazendo meios por extremos, a gente vai chegar numa quantidade de átomos que é de 2,064 vezes 10 elevado a 24 átomos, certo? E se você lembrar lá das aulas de química, a gente vai lembrar do quê? Que um mol é uma quantidade que vale 6,023 vezes 10 elevado a 23 átomos. E um mol de urânio 235 tem cerca de 235 gramas, aproximadamente, certo? Então, o número de moles de urânio da amostra vai ser igual a 2,064 vezes 10 elevado a 24, dividido por 6,023 vezes 10 a 23. É uma conta muito simples. Então, a gente sabe que a nossa amostra de 16 quilotons tem cerca de 3,428 moles. Multiplicando por 235, a gente vai obter que a massa de urânio 235 usada na arma de Little Boy era de cerca de 805,6 gramas. O núcleo da arma nuclear ele era mais pesado do que isso. Contudo, esse daí era o material que dava explosão. E daí a gente tem a dimensão do poder dessa bomba. Por exemplo, a Moab, que é chamada de mãe de todas as bombas, certo? Ela é uma bomba que pesa cerca de 1 tonelada. E ela não passa sequer próximo de conseguir um resultado equivalente a isso. Você pode destruir, tipo, sei lá, algumas casas como a Moab. A gente está falando de destruição de uma cidade com 805 gramas desse material. Fat Man, ele usava plutônio 239. A bomba total ele tinha cerca de 6 toneladas, certo? Só que ela usava o plutônio. O processo de fissão do plutônio, da quebra do plutônio, ele se dá com um nêutron colidindo com o urânio 239 e formando o plutônio metastável 240. Ele é muito estável e ele acaba decaindo. E os principais produtos de decaimento, mas não os únicos, aqui eu estou colocando o que tem maior probabilidade de ocorrer, são o ítrio e o césio, certo? Esses dois isótopos aqui. Mais 5 nêutrons, resultando numa energia liberada de cerca de 207,1 MeV. Não se faz reatores à base de tório exatamente, por causa que o tório é muito mais instável, é muito mais complicado e o urânio é muito mais fácil de você manter, certo? Então, a gente vai ter a relação
que para um único átomo de plutônio, a gente produz cerca de 3,31 vezes 10 elevado a menos 11 joules, certo? Como a bomba, o Factman, tinha 21 quilotoneladas, o equivalente dela, ou seja, 8,786 vezes 10 elevado a 13 joules. Então, a gente vai, da mesma maneira, fazer a seguinte relação. Para um átomo de plutônio 239, a gente produz 3,31 vezes 10 elevado a menos 11 joules. Quantos átomos a gente tem que ter para produzir 8,786 vezes 10 elevado a 13 joules? Simples. O resultado que a gente encontra para gerar 21 quilotons são de 2,654 vezes 10 elevado a 24 átomos. E usando aquela mesma relação de que um mol tem 6,023 vezes 10 elevado a 23 átomos, a gente acaba encontrando que na amostra da bomba usada Factman, a gente tinha cerca de 4,407 moles, certo? Sendo que um mol de plutônio tem cerca de 239 gramas de plutônio, o que nos daria essa amostra cerca de 1,053 quilogramas de plutônio. Então, a bomba de Nagasaki foi muito mais poderosa, apesar de seu núcleo pesar muito mais do que o que a gente está especificando aqui, mas o material físsil utilizado, que é o que dá a grande potência, era pouco mais de 1 quilo. Ok? Então, é isso. Pessoal, no nosso próximo vídeo, a gente vai saber se dá para datar um dinossauro usando carbono 14. Eu agradeço a vocês, deixe seu joinha e segue a gente no nosso canal.